Boa tarde. O assunto hoje é cerâmica grega, foi o assunto que eu escolhi para esse vídeo, né, para esse trabalho. E a gente vai começar falando que dentre os artesanatos deixados pelos gregos, a cerâmica é o que tem o maior destaque, principalmente por ter múltiplas funções como serviço doméstico, uso artesanal também e comerciais também, no caso, uso artesanal e comercial. Também era utilizado em cerimônias religiosas e funerais, sabe, em cerimônias também fúnebres. Tá, nós vamos passar cronologicamente entre as eras, né, entre os estilos, e eu vou explicar um pouco sobre alguns estilos, são 5 principalmente. Falando em visual, né, nós temos essa ânfora aqui, e ela é uma ânfora no estilo protogeométrico, né? Ânfora, para quem não sabe, ela é onde seriam guardadas as cinzas dos falecidos, tá? Nesse caso, ela é uma ânfora fúnebre no estilo protogeométrico. Proto, ele vem de protótipo, ele vem de anterior. Então, é protogeométrico porque ele antecede o estilo geométrico, que seria o próximo que eu iria falar. Esse aqui, em particular, ele é datado de 950 a.C., por aí, assim, pelo que eu li. E nele a gente consegue ver predominância desses estilos, desses círculos com essas linhas. Seria realmente protótipo da geometria, né? E aí, nesse caso, também predomina também as formas naturalistas, que seria círculo, linha, tudo natural. Tá? Já nesse outro estilo aqui, ele é o estilo geométrico, tá? Esse aqui é o geométrico, ele não é o protogeométrico, ele já passa a ser o geométrico, já dá para ver claramente nele que tem as influências de símbolos, de fato, geométricos, por isso o nome do modelo, do estilo, né? Ele também é uma ânfora e a gente consegue ver que nele tem cravado, não é bem cravado, seria pintado mesmo, símbolos geométricos como meandro, losango, nós temos triângulos, e dá para ver até alguns achadrezados em cima. A gente consegue ver que tem um padrão em xadrez também. Que aí, nesse caso, por ter sido pintado, ele fica em destaque com o vermelho do barro que fica atrás do vaso, né, da cor do vaso. E mais tarde, também, eu não tenho um aqui para mostrar, mas mais tarde, nesse estilo, foi introduzido também algumas figuras como formas humanas, formas de plantas, formas também de animais, seja figura humana compondo uma cena de batalha, seja uma cerimônia, mas mais tarde foi adicionado também. Esse outro jarro aqui, ele é uma jarra de vinho. Esse aqui é do período arcaico, mas o período arcaico ele se divide em dois, né? Tem o período arcaico normal, que seria mais tarde, e tem esse arcaico que antecede o arcaico normal, que ele chama arcaico orientalizante. E aí, nesse caso do arcaico orientalizante, nós temos esse exemplo aqui de jarra de vinho. E esse aqui ele é específico no estilo de cabra selvagem. Dá para perceber o porquê. Tem uma cabra aqui na pintura dele. E esse foi um estilo que ficou marcado, porque não é só esse jarro que tem isso. Tem outros jarros que tem esse mesmo padrão de uma cabra selvagem. Nesse período, as obras elas eram bem marcadas pela influência oriental mesmo, que aí nesse caso aí nós temos no período orientalizante a introdução de cenas mitológicas, de seres mitológicos ou lendários, como Grifo, Esfinge e Górgona também. Um exemplo de Górgona, para quem não sabe o que é uma Górgona, seria a Medusa. A Medusa é uma Górgona, que seria uma mulher com os seus cabelos de cobra e tudo mais. As figuras, quando representadas, elas eram bem altas, tipo de humanos bem altos, com a silhueta, com a cintura mais fina, que seria, no caso, bem estilizada mesmo. Foi apresentado também nessa época a introdução de uma técnica que se chama incisão, que são traços pequenos ou detalhes em branco, adicionados tanto na figura humana quanto no vestuário da figura humana, tudo para acentuar mais aquilo que eles querem acentuar. Voltando a falar em ânforas, não podíamos deixar de falar em ânforas, porque são os mais importantes tipos de vasos da antiguidade. Nós temos essa daqui, que ela já é do período arcaico, como eu falei, que ele se divide em dois, tem o orientalizante e o arcaico normal. O arcaico normal, esse é o estilo que predomina nessa época,
e ele, a gente pode ver que eles é o estilo de figuras negras. No caso, é o fundo vermelho, com as figuras pintadas em preto, em tinta preta. E essa em específico, ela é uma das mais famosas do mundo, que ela é do mestre cerâmico Ezequias. Tem várias obras nesse estilo. E essa aqui em específico, ela trata de Aquiles e Ajax. Eles estão conversando e jogando um jogo de tabuleiro. E nesse caso aqui, a técnica que eles utilizavam, eles pintavam barras negras em cima e embaixo, geralmente, onde eles queriam dar o destaque, eles deixavam em vermelho, e as figuras eram pintadas, a silhueta, e depois era feita a raspagem para fazer os detalhes. E nessa época também foi começado a introduzir não só histórias mitológicas, né? Agora também estava sendo introduzido vida cotidiana, histórias da vida cotidiana e vida familiar também, né? Nesse caso, foi uma das técnicas que foi adicionado para contar essa história. Chegando no último estilo do nosso vídeo aqui, nós temos essa daqui, que é o período clássico. Esse aqui é o período que eu acho que mais conhecemos, que é o fundo preto com as figuras em vermelho. E aí, nesse caso, era utilizado meio que o contrário da técnica anterior, né? Eles pintavam a maior parte de preto e eles queriam deixar em detalhe em vermelho. As figuras agora elas eram feitas em vermelho. Ao invés de eles fazerem aquela raspagem de onde falta, eles agora utilizavam um pincel para poder fazer o detalhe. Esse jarro, ele é uma crátera, que é um tipo de jarro, né? É uma crátera de Nióbidos. Os Nióbidos, eles são os filhos do rei Anfião de Tebas e com sua esposa, a Niobe. E essa pintura, ela conta a história de quando Apolo e Artemis, eles mataram os Nióbides, que é um conto, né? No caso, não existiu de fato um deus Apolo que desceu e matou os filhos, mas é um conto falando essa história. Bom, é basicamente isso que eu tenho para falar sobre a cerâmica grega. Espero que vocês tenham gostado e obrigado. Boa tarde.